A prova do Enem tá batendo na nossa porta, então tá mais do que na hora de eu te mostrar o que são aquelas coisas essenciais para você chegar cada vez mais perto da nota 1000 na redação. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e hoje eu vou te mostrar algumas coisas que eu aprendi sobre a redação do Enem e que facilitaram muito a minha vida e que inclusive me ajudaram a conseguir tirar 980 pontos na redação do Enem, sendo inclusive mais de 3 vezes nos últimos 3 anos notas superiores a 920 pontos. E a primeira coisa que é importante entender, pessoal, que redação do Enem é quase como um manual, porque na verdade eles têm realmente um manual, que é o manual do corretor, e se a gente segue o que está naquele manual, se a gente faz o que eles mandam a gente fazer, se a gente não faz o que eles proíbem a gente fazer, a gente tira a nota 1000. Porque no final das contas, a redação do Enem tem 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. Então, competência 1 vale 200, 2 vale 200, 3 vale 200. E como que você tira a nota 1000 na redação? Simplesmente tirando a nota 200 em cada uma dessas 5 competências. Então, o que você precisa fazer para chegar o mais perto possível da nota 1000? Primeira coisa é observar cada uma dessas competências e entender o que você precisa fazer para não perder ponto nelas, o que você precisa fazer para atingir a nota máxima em cada uma dessas competências. Então é justamente isso que eu vou falar para vocês. Algumas dicas práticas, alguns macetes, algumas coisas importantes para conseguir atingir os 200 pontos em cada uma das 5 competências da redação do Enem. Começando então, pessoal, com a competência 1, já que ela é a primeira, e essa competência fala basicamente de gramática. Para você atingir os 200 pontos na competência 1, praticamente você tem que escrever um texto com pouquíssimos erros gramaticais. Na verdade, o que a gente pode ter são 2 erros gramáticos. Então, se nas suas 30 linhas de texto você tem 2 ou menos erros gramaticais, você consegue atingir os 200 pontos, você consegue atingir a nota máxima na competência 1. A verdade é que isso acaba sendo um pouco difícil. Para mim a competência 1 sempre foi a mais difícil, porque sempre tem aquelas coisas que fazem a gente errar, né? Colocação pronominal, às vezes a gente acha que está acertando e nem percebe o erro, passa batido. Às vezes um errinho de acentuação, um errinho de crase, um errinho de vírgula. São muitas coisinhas que a gente tem que prestar atenção e que só escrevendo bastante, corrigindo os erros, percebendo, para a gente parar de errar. Então muitas vezes a competência 1 acaba sendo a grande vilã para chegar nos 1000 pontos. A maioria das pessoas ali vai perder 20, vai perder 40 pontos na competência 1, fica em 960, 980, 940. Então, para mim, a mais difícil é a competência 1, mas também ela é simples e objetiva. Você pode ter 2 erros gramaticais, se você tem mais que isso, são 160 pontos. Se você tem muitos erros gramaticais, são 120 pontos. Agora, tirar menos que 120 pontos na competência 1 é uma coisa mais rara, não acontece tanto assim. Mas agora, a segunda competência para mim é uma das mais fáceis, agora ao contrário, para tirar os 200 pontos. Porque a segunda competência fala basicamente de adequação ao tema da redação. Então, se você segue direitinho o tema da redação, você fala ali de todas as palavras-chave do tema, ou seja, você não pega só uma parte do tema, você fala de tudo que está naquele tema, você já consegue isso. É adequação também ao gênero, né, da dissertação argumentativa. Então, você tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo, com argumentação, mas isso também não é nada demais, todo mundo está acostumado a escrever a redação do Enem já faz isso também tranquilamente. E a gente tem uma terceira coisa, que é o uso do repertório, né? O que é o repertório? Repertório, que tanto falam na redação, repertório sociocultural, é uma coisa que tem que ser um conhecimento fora da redação, fora da sua opinião. Seja história, geografia, filosofia, sociologia, literatura, cinema, música, qualquer coisa que vem de fora e que tenha uma certa legitimidade. Tem ali algum autor importante que escreveu isso, alguém que é uma certa referência, ou é uma manifestação artística. É uma coisa que não pode ser assim, eu inventei. Tem que ser uma coisa que tem que ter uma certa legitimidade e tem que ser uma coisa que tem que ser bem relacionada com o que você está argumentando, com o que você está falando no seu texto. Se você consegue essas 3 coisas, tema, gênero textual e colocar um repertório legal no seu texto, eu recomendo colocar 2 ou 3, na verdade, você já consegue ali garantir os 200 pontos na competência 2, é a mais sossegada. E agora, a outra competência que é bem chata, junto com a competência 1, é a competência 3, que vai medir basicamente a sua capacidade de argumentação. O que vai pedir essa competência? Ele vai ver ali, ó, nos seus argumentos, ao longo do seu texto, você conseguiu defender bem o seu ponto de vista? Você conseguiu convencer ali o corretor daquilo que você estava querendo
defender? Você conseguiu argumentar e comprovar isso que você está falando? Você conseguiu usar bem o repertório, relacionar bem com a sua análise, exemplificar bem, trazer para a realidade do Brasil? Basicamente é ali que vai medir a qualidade da argumentação do seu texto, a qualidade até do seu texto, porque se é uma dissertação argumentativa, a gente está tentando argumentar para comprovar alguma coisa. E essa acaba sendo uma das competências mais chatinhas, porque às vezes o argumento fica pouco exemplificado, às vezes ele fica um pouco distante da realidade brasileira, às vezes a gente não traz para uma análise tão concreta, e por isso acaba chegando ali 160 pontos na competência 3. Então, junto com a competência 1, a 3 é a mais chatinha, é a mais dificinha. Então, vale principalmente concentrar em uma boa análise, ou seja, analisar bem o problema e tentar comprovar bem isso usando um bom repertório para conseguir os 200 na competência 3. Mas beleza, agora a próxima competência é a competência 4, que vai medir basicamente a coesão do seu texto. Ou seja, você consegue fazer um texto bem coeso, um texto bem amarradinho, um texto em que uma frase se articula com a outra, com um sentido legal, que tem bastante conectivo e principalmente você não repetir conectivos, né? Então, ao invés de usar mas toda hora, tem que usar mas, porém, entretanto, isso é só um exemplo, obviamente. Todos os conectivos você tem que estar sempre diversificando, evitando ao máximo repetir e sempre colocando uma construção bem feita. Sempre um conectivo que vai estar encadeando ali entre as frases a relação de sentido correta que você realmente quer construir. Então, se você faz isso, às vezes no começo é um pouco difícil, porque a gente não tem tanto repertório assim de conectivo, né? A gente acha que vai repetir muito, a gente acaba repetindo sem perceber, isso acaba sendo um pouquinho difícil e faz a gente perder ponto. Mas com a prática, acaba que a competência 4 se torna uma das mais fáceis também. Acaba que a gente nem perde tanto ponto assim, quanto perde na competência 1 e na competência 3. E uma outra coisa que é importante também para a competência 4 é evitar repetição de palavras, né? Especialmente dentro de um mesmo parágrafo. Evitar repetir qualquer palavra, porque isso acaba trazendo ali um pouco de desvalorização para a competência também. E por fim, a gente chega na competência 5, que também para mim, junto com a competência 2, é a mais fácil de conseguir atingir os 200 pontos, porque existe uma formulinha muito boa que se você seguir, beleza, você está garantido. A primeira coisa é que lá na estrutura do seu texto, como a gente tem dois argumentos, né, argumento 1 e argumento 2, discutindo dois problemas, a gente precisa dar uma proposta de intervenção que solucione os dois problemas ou fazer duas propostas de intervenção. Eu sempre gosto de usar uma única proposta que solucione os dois problemas. Então, para isso, você tem que tomar esse cuidado. O que você falou lá no seu argumento 1? O que você falou lá no seu argumento 2? Ou desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, seja como você chama. Você tem que ter uma coerência, então uma proposta que vai solucionar esse problema que você discutiu. Então, com base nisso, você faz uma proposta solucionando os dois problemas, que contém os seguintes elementos: quem, o que, como e para quê, e o detalhamento de pelo menos um desses elementos. Então, quem vai fazer? Ou seja, o Estado, por exemplo. O que ele vai fazer? Qual que é a ação? Ah, ele vai mudar a educação. Ah, ele vai colocar palestra. Ah, ele vai construir alguma coisa. Não sei. Qual que é a ação? Como que ele vai fazer isso? Ah, ele vai fazer com parcerias com sei lá quem. Ah, ele vai fazer por meio da criação de um ministério. Sei lá. Como? Qual vai ser o meio por qual a sua proposta vai ser realizada? E por fim, qual que é a finalidade? A sua proposta serve para quê? Inclusive, na finalidade, eu já recomendo que a finalidade seja para solucionar os dois problemas que você discutiu. Então, se você segue esses 4 elementos e você coloca o detalhamento, ou seja, você detalha, você traz uma informação extra em relação a esses 4 elementos, você descreve bem, ou pelo menos um desses elementos, é o que é obrigatório, você já consegue garantir os 200 pontos. Se você esquece um desses 5 elementos, né, quem, o que, como ou para quê, ou detalhamento, você acaba perdendo 40 pontos por elemento esquecido. Então, no final das contas, apesar da redação do Enem ser bem chatinha, até aquela ansiedade com o tema que vai cair, ter que usar o repertório, tem muita regrinha, se você consegue entender esses 5 elementos, essas 5 competências, e o que você tem que fazer em cada uma delas, você já consegue garantir muitos pontos. Como, por exemplo, a competência 2, a competência 4 e a competência 5. São competências bem mais fáceis de você se atentar ao que você não pode errar e se atentar ao que você tem que fazer
e com isso já consegui ali 200 em cada uma delas. E assim sobra para perder ponto, e que é um desafio maior de superar, a competência 1 e a competência 3. Mas aí com o tempo você vai corrigindo suas redações, você vai melhorando sua gramática e você passa a acertar mais a competência 1, assim como com o tempo você vai escrevendo melhor, você vai corrigindo seus defeitos, você vai melhorando sua capacidade de argumentar e você vai ganhando os 200 pontos na competência 3. E assim você consegue fechar os 1000 pontos na redação. É óbvio que não é fácil, até por isso tem pouquíssimas redações de nota 1000, mas eu tenho certeza que uma redação 920, 940, 960 até 980 é uma coisa que está totalmente dentro da sua realidade, que não é um grande segredo. Tem muita gente que consegue tirar mais de 900 e essa é uma nota que vai te ajudar muito a chegar bem mais perto da aprovação. Se você gostou do vídeo de hoje, esse foi até um vídeo um pouco diferente, eu não falo muito sobre redação aqui, mas como a gente está na beiradinha ali do primeiro dia do Enem, eu quis trazer um vídeo falando sobre as competências da redação do Enem. Se você gostou do vídeo, já curte para dar aquela força e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ativa o sininho de notificação para não ficar por fora dos novos vídeos que eu vou estar postando aqui. Aquele abraço e bons estudos!